Boa noite, a paz do Senhor. Nesse ano de 2021, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, então estamos comentando a Bíblia também em ordem cronológica. No entanto, a leitura de ontem estava baseada em 1 Reis, do 17 ao 19, e nós fizemos só o 17 e 18 e deixamos o 19 para hoje, porque é uma parte importante ali do livro de Reis. Vamos abrindo a Bíblia então, ali em 1 Reis 19. E aí é o seguinte, eu vou deixar aqui no comentário, eu vou iniciar com o plano de comentar apenas 1 Reis 19, porque embora seja um capítulo até curto, né? Não é um capítulo tão longo, ele tem só 21 versículos, mas ele é um capítulo essencial na leitura de Reis e no entendimento aí do profeta Elias de um fato muito importante que acontece na vida dele. E tem muitos princípios para nós aprendermos em 1 Reis 19. Então, esse capítulo 19 ficou de ontem, e hoje seria mais os capítulos 20 e 21. Então, serão 3 capítulos hoje. Então, eu vou começar com 19, vamos ver como é que vai, como é que flui, e tomando aí muito tempo, a gente fica no 19, e aí eu deixo o 20 e o 21 para amanhã. Vamos ver como é que vai. Que ele é conhecido muitas vezes e por muita gente como o capítulo da depressão de Elias. Então, há uma fala, há um discurso, há uma defesa de que Elias teve depressão aqui, tá? Vamos entender isso aqui um pouquinho. O que acontece? No versículo 1 do capítulo 18, 3 anos, até acontecer a chuva foi no versículo 45 do capítulo 18. Então, do 1 até o 45 passaram-se 6 meses, tá? Então, quando Tiago fala lá no capítulo 5, os versículos 17 e 18, de que ficou 3 anos e 6 meses, é sem chuva, porque só choveu no versículo 45. Então, do versículo 1, reforçando, até o versículo 45, passaram-se 6 meses. Porque eu estou falando bastante isso. É importante nós entendermos bem essa parte aqui. O que acontece? Olha só. A chuva veio logo depois do acontecimento ali, do holocausto, do fogo de Deus que desceu e consumiu o holocausto no Monte Carmelo. Morreram, após esse acontecimento, 450 profetas de Baal. Tá aqui no versículo 40, né? Que eles morreram, foram mortos. E aí o que acontece? Então vamos entender aí um pouquinho. Ou vamos tentar imaginar. Elias passou 3 anos se alimentando de uma forma fora do normal. Primeiro, ele ficou ali na beira de um ribeiro, né? Os primeiros tempos ali, ele ficou à beira de um ribeiro e ficou ali. Os corvos trazendo pão e carne pela manhã, pão e carne à tarde, e ele bebendo água do ribeiro. Entre 1 ano e 2 anos, ele ficou ali deste jeito, até que o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, Elias levantou e foi então para outro lugar onde Deus orientou para ir. E aí lá ele encontrou com a viúva, e ele ficou então cerca de, completando 3 anos. Então, se ele ficou 1 ano na beira do ribeiro, ele ficou 2 anos ali na casa da viúva. Se ficou perto de 2 anos no ribeiro, então ficou 1 ano, pouco mais de 1 ano na casa da viúva. Enfim, ele ficou 3 anos se alimentando de uma forma fora do normal. Primeiro, somente com carne e pão e água, o que já dá uma diferença na saúde da pessoa, porque a nossa saúde precisa de outras vitaminas. Depois ele ficou na casa da viúva, também ali com uma alimentação fora do normal,
Deus, claro, dando força e renovando e dando energia, mas uma alimentação fora do normal que ele estava acostumado. Ali também com bolo, com um tipo de bolo, né? Um tipo de pão e alguma coisa ali. Depois disso, então, Deus manda ele sair e ir lá falar com Acabe. E aí tem toda essa situação ali com os profetas ali no monte, com o holocausto, tudo. Então, do versículo 1, do 18 até o 45, são mais 6 meses. Nesses 6 meses, gente, foi o tempo de ele sair de onde estava, porque Deus fala, levanta e vai, no 18:1. Então, esse tempo de levantar e chegar até Acabe, falar. Aí Acabe, ele encontra com Obadias, na verdade, antes, né? Obadias chama Acabe, Acabe conversa com Elias. Tem toda essa situação. Ali o versículo 20, Acabe faz a convocação ali dos filhos de Israel para que venham ali para o Monte Carmelo. Então, tudo isso o tempo vai passando. E Elias, certamente, não preocupado, nem nervoso, nem estressado, mas tenso. Penso que estava tenso por toda a situação e já com o organismo numa alimentação, vamos chamar de diferenciada. Afinal, foi Deus que proveu aquela alimentação para ele. Mas Deus proveu, mas nós não podemos nos esquecer de tirar de vista que era uma alimentação diferenciada daquilo que ele estava acostumado. Enfim, e aí, no finalzinho do 18, quando o céu, então, ali no versículo 45, se escureceram com nuvens e teve vento e houve uma grande chuva, e algumas versões até falam tempestade pela intensidade da chuva, subindo Acabe no carro, veio para Jezreel. E a mão do Senhor era sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo diante de Acabe, ou seja, na frente de Acabe, até chegar à entrada de Jezreel. Então, olha só. Elias ali na frente do carro, não, claro que não eram carros como o de hoje, não tinha essa velocidade, mas ali na frente do carro do rei Acabe, correndo, possivelmente, ali na chuva. A Bíblia aqui não deixa claro se estava chovendo ou se já tinha parado de chover, mas entendemos que era com chuva pelo gerúndio que está aqui no versículo 45. Dá para imaginar então a saúde de Elias, a energia para ele correr ali de um lugar para o outro, foi Deus que deu, porque o versículo 46 fala, e a mão do Senhor era sobre Elias. Mas tudo isso, né, essa alimentação diferenciada por 3 anos e meio, a tensão ali que Elias viveu no Monte Carmelo, toda essa situação e essa corrida aqui, tudo isso pesou no organismo de Elias. E aí é desse jeito que nós entramos então no capítulo 19. Então Elias não teve descanso. Ele não teve descanso no capítulo 18, nesses 6 meses, desde quando Deus mandou ele levantar e sair da casa da viúva e ir até Acabe, até ali a morte dos profetas e depois até chover. Elias não teve descanso. E aí Acabe, né, se encontrou com a dita cuja da Jezabel. Vamos em frente. É claro que matar os 450 profetas ali não deve ter acontecido de uma vez, assim, em 1 hora, né? Deve ter sido aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo de quantas pessoas ali cumpriram a ordem de Elias, porque entende-se que ele não matou os profetas de Baal, embora a Bíblia fale, né? Prendam os profetas de Baal e que não escape nenhum deles, e eles o prenderam e Elias os levou ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então não existe um registro, e mesmo aqui na Bíblia não há um registro claro de que foi Elias quem matou. Mas possivelmente foram pessoas do próprio povo que aí viram que os profetas de Baal não eram nada, que obedeceram então a ordem de Elias, tá? O que eu quero é abrir o versículo, né? Não é de taxar como foi isso ou foi aquilo, mas abrir e dizer, olha, a Bíblia não deixa claro. E nós precisamos então tomar bastante cuidado com isso.
Então vamos ler o versículo 1 do 19 e finalmente entrar nele. E Acabe fez Jezabel saber de tudo que Elias havia feito e como tinha matado a espada a todos os profetas. Então, quando Acabe foi lá no Monte Carmelo, teve a convocação do povo de Israel ali com Elias e aconteceu tudo aquilo, a Jezabel não estava presente lá. E aí Acabe, quando encontrou com ela, então contou aí para a rainha Jezabel, considerada pela história, pela Bíblia e extra-bíblica também, como a mulher mais perversa do Velho Testamento. E aí, olha só. E Acabe conta também para ela como tinha matado a espada todos os profetas. Então enviou Jezabel a Elias um mensageiro dizendo: primeira coisa para nós percebermos aqui na história de Elias. Aqui no capítulo 17. Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, diante do qual eu estou, não haverá chuva. Depois, olha só no versículo 2, a palavra do Senhor veio ali dizendo: aparta-te daqui e vai para o oriente e te esconde no ribeiro. Aí ele foi e se escondeu no ribeiro. Aí o versículo 8 do capítulo 17, e veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta de Sidom e ali morarás. Aí ele foi. Capítulo 18, e passados muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, e disse: vai e apresenta-te a Acabe. O que eu estou chamando a atenção? Até aqui, Elias aparece do nada, no capítulo 17, Elias só levanta e vai para onde Deus manda. Em toda a história de Elias, no capítulo 17, no capítulo 18, Elias só vai para onde Deus manda e só vai e só faz o que Deus manda fazer. Inclusive a questão lá do holocausto no Monte Carmelo, o derramar a água, fazer aquele rego, aquela valeta ao redor do holocausto, tudo isso ele obedeceu à orientação de Deus. Nós lemos e já comentamos isso ontem. Aí o que acontece aqui no 19? Então enviou Jezabel, versículo 2, a Elias um mensageiro dizendo: assim me façam os deuses e assim me acrescentem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. E percebendo Elias o perigo, levantou-se e se foi para salvar a sua vida. E veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. Então vão entender? Capítulo 17 e 18, Elias o profeta, considerado um dos maiores profetas orais do Velho Testamento. Na live de ontem eu expliquei o que é oral e o que é não oral, ou literário e não literário. Elias, o grande profeta Elias, o Elias que não vai conhecer a morte, o Elias que no seu ministério só levantava e ia para onde Deus mandava, o Elias que obedeceu o pé da letra, aqui. Depois de tudo que aconteceu no Monte Carmelo, de ele ver Deus consumindo o holocausto, a lenha, o altar, lamber, ou seja, secar a água que estava ali. Depois de tudo isso, depois dele mandar matar os 450 profetas de Baal, Elias sente medo. Elias sente medo e para salvar a própria vida, fugiu. Vamos entender? E aqui tem um princípio muito importante. A pessoa que tem um chamado especial de Deus para alguma missão especial, para alguma coisa especial, ela precisa entender uma coisa. Depois de algo, depois de cumprir com o chamado, com a missão, com algo que Deus mandou, ela precisa imediatamente de ficar só e restabelecer o equilíbrio físico, com descanso, alimentação e líquido, água. Tá? Elias, depois que choveu, ele correu ali na frente de Acabe, ele precisava ter se preservado, ele precisava ter se guardado, descansado. Quando a pessoa está sob fortes eventos envolvendo a obra de Deus, ela se desgasta emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Isso é muito sério. Se nós observarmos a vida de grandes pregadores, tanto os que já morreram, como os que estão vivos hoje,
Nós vamos, se ler biografia, não sei se alguém gosta de ler biografias, mas eu leio muitas biografias, inclusive eu estou lendo agora de um dos pioneiros da nossa igreja aqui no Brasil, procurando o livro aqui, mas ele está na minha bolsa, Gunnar Wingren, e assim, há essa relação muito séria. Os missionários que não cuidavam dessa parte do descanso, pregadores, pastores, líderes eclesiásticos de toda forma, que não cuidam desse equilíbrio do físico que envolve descanso, a alimentação adequada e a ingestão líquida, né, seja de água, não consegue se manter muito tempo equilibrado emocionalmente. A nossa vida, né? Deus criou o homem com corpo, alma e espírito, e essas três coisas precisam estar equilibradas. Não pode ter desequilíbrio aqui, tá? E Elias, né? Talvez ele até fosse ter esse descanso. Talvez não tenha dado tempo. E aí o seguinte, ele que confiava e obedecia a Deus em tudo, nos mínimos detalhes, aqui ficou acometido de medo, de pavor, justamente porque esse desequilíbrio físico afetou o seu emocional. E o emocional muito desequilibrado não conseguiu fazer com que o espiritual ficasse ali no domínio, vamos dizer assim. Porque olha só, né? Jezabel, ela afirmou na mensagem que mandou que mataria Elias. No entanto, se ela quisesse realmente matar, ela não tinha mandado uma mensagem de aviso. Ela teria ido e teria matado, como ela já tinha feito com outros profetas. A história extra-bíblica conta que ela matou muitos profetas. A própria Bíblia cita que ela fez isso, né? Ela mandou matar. Ela não mandava aviso, ela era perversa. Aqui ela mandou o aviso. E aí vários motivos nós podemos imaginar. Primeiro, o povo tinha visto que Baal não era nada e tinha reconhecido que o Senhor é Deus. Ali no versículo 39 do capítulo 18, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, não Baal, mas o Senhor Deus. Então, talvez ela não tenha mandado matar por conta que o povo estava contra Baal e a favor de Elias, tinha reconhecido o Deus de Israel como o Senhor, como o único Deus. Então, talvez esse fosse um dos motivos. Talvez por ela ver, como ela não acreditava em Deus, né, o poder em Elias, ela tenha ficado ali um pouco ressabiada também, assim com o pé atrás. Enfim, ela não estava 100% decidida a matá-lo. Mandou um recado. E aí, assim, Elias, né, não olhou para o que Deus já tinha feito na sua vida, na vida do povo, que Deus tinha guardado, que Deus estava no controle de todas as coisas, que a vida dele não estava em risco, que toda vez, lá no capítulo 17, quando a vida dele realmente estava correndo, né, no versículo 17:3, né, Deus fala: aparta-te daqui, vai para o Oriente e te esconda. Ou seja, Deus falou: se esconda. E Deus ajudou nisso, Deus proveu comida. Elias tinha que ter olhado para isso, mas ele não deu atenção para nada disso. Foi e ouviu Jezabel, trazendo para nós. Quantas vezes que Deus já nos socorreu, que Deus já nos livrou, que Deus já derrubou os inimigos, Deus nos livrou dos inimigos, seja calúnia, sejam ataques, sejam ataques espirituais, ataque no trabalho, ataque na saúde, não importa. Quantas vezes Deus já cuidou de nós. Mas quando nós estamos com algo em desequilíbrio, a gente se desespera por essas lutas que vêm, por esses ataques que vêm e esquece de tudo que Deus já fez por nós. Então, olha só, primeiro princípio.
cuidar. Nós precisamos de um descanso em equilíbrio. Segundo ponto. Cuidar muito bem para quem e para o que nós estamos dando ouvidos. Para o que nós estamos dando atenção. Aqui a Jezabel representa exatamente o inimigo das nossas almas, que procura uma oportunidade para nos atacar. Aqui encontrou justamente Elias cansado, esgotado, possivelmente com fome, sem condições, enfraquecido, porque o desgaste ali no Monte Carmelo tinha sido muito grande, o desgaste dos últimos 6 meses tinha cansado muito. Então não é um dia, não é uma semana de excesso, é um tempo. E cada um de nós precisa descobrir qual que é o nosso tempo, precisa ficar de olho, precisa ficar vigilante e entender que o excesso ele vai fazer mal em algum momento. Em algum momento pode se tornar uma fraqueza, o inimigo vem e ataca. Nós precisamos cuidar muito. Vamos lá então para o versículo 3. Então o Elias, que no capítulo 17 e 18 só levantava e ia para onde Deus mandava, aqui no 3, por medo, ele levanta e anda por conta própria, tá? E aí, vocês acham que ele andou muito? Que foi pouco. Aqui fala, né? Olha só. E percebendo ele, pois, o perigo, levantou-se e foi para salvar a sua vida e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. Agindo, então, ele ali com base no medo. O medo sempre nos guia para longe de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Medo é falta da presença de Deus. Mas não é da presença de Deus no sentido de que Deus se afasta, mas é no sentido de que eu me afasto. E o medo, se a gente não cuida, ele toma o controle das nossas emoções e das nossas ações. E o medo, ele nos leva ao isolamento, mas é um isolamento não no sentido de fecha a porta do teu quarto e busca em Deus, não. É um isolamento no sentido de não querer contato com ninguém, inclusive com Deus. E Elias aqui se livrou até mesmo do seu criado. E aí o versículo, então ele levantou e foi, né? Até, ele estava em Jezreel, ele foi até Berseba e deixou o criado lá. Daí de Berseba, ele se foi pelo deserto de um dia de caminho. E aí o deserto, né? Já está mostrando aí ele entrando por vontade própria no deserto. Muitas vezes nós reclamamos que estamos no deserto, mas na maioria das vezes a gente procede exatamente como Elias. Nós mesmos entramos no deserto. Deus não nos leva para o deserto. Nós entramos no deserto. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e, desejando morrer, disse: já basta. Ó Senhor, tira minha vida agora, porque não sou eu melhor do que os meus pais. E aí, com base nesse versículo 4, as pessoas dizem que Elias então teve depressão, por conta que ele pede para morrer. E aí assim, né? A depressão, o pedir para morrer é um dos sinais da depressão. No entanto, nós estamos mais acostumados com o pedir para morrer dentro de um processo de depressão, de um processo mais longo. E aí o querer morrer, o desejar morrer é um pico dentro do processo de estresse. Aqui, a gente não pode afirmar 100% que Elias estava num processo de depressão, porque precisam de outros sinais. Não é só o pedir para morrer, embora seja um dos principais. Mas, veja, Elias estava já num processo. Ele tinha ficado os últimos 6 meses
Primeiro, 3 anos com uma alimentação diferenciada, certamente ali, né, talvez num desequilíbrio de algumas vitaminas, algumas coisas, Deus proveu o sustento dele durante todo esse tempo, mas veja, né, era para depois desses 3 anos e meio, Elias parar, quietar, descansar, se alimentar bem e tudo seria restabelecido. Mas o que ele faz depois desses 3 anos e meio? Foge para o deserto, tá? E aí, tudo aquilo que Deus ia prover, ia continuar cuidando, ia continuar guardando, ele vai para o deserto. Elias vai para o deserto, tá? Então, possivelmente, Elias estava com depressão, sim. Mas eu não posso, e aí é o ponto de alerta, eu não posso afirmar Elias estava com depressão. Então, nós não podemos afirmar, sabe, bater o martelo de dizer Elias teve depressão. É isso que eu quero chamar a atenção, né? Porque a Bíblia não dá informações e dados o suficientes para a gente afirmar isso. Nós entendemos que ele teve depressão com base, principalmente nesse versículo 4, ele desejou morrer. Segundo, porque ele estava excessivamente cansado. Ele passou 3 anos sendo alimentado por corvos, depois sendo alimentado ali pela viúva, 3 anos, depois os últimos 6 meses se alimentando, sabe Deus como, porque a Bíblia não traz muita informação. Ele passou por uma tensão muito grande, não nervoso, não estresse, nem preocupação, mas uma tensão normal de quem tem algo de Deus para cumprir. Então entendemos que ele teve um esgotamento físico depois de toda essa situação no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Ele ainda correu na frente do carro de Acabe. A mão do Senhor deu essa energia para ele, mas era para ele chegar no final e descansar e se alimentar, e aí ele já recebe a notícia, a mensagem de Jezabel. Então entendemos que ele estava no esgotamento, ele estava numa situação já que começou fraquinho. Então o que acontece, né? Não é uma semana, não é um mês que vai levar à depressão. Não é um desequilíbrio, um excesso de alguma forma que vai levar à depressão, mas é ao longo do tempo. Tem vezes que a gente precisa sim passar por uma situação de um excesso, de grande trabalho, de alguma coisa, mas a gente precisa estar consciente. Vai ser uma semana? Vai ser um mês? Vai ser 15 dias? Bom, depois disso, então, eu preciso cuidar de ter uma folga, de ter um descanso, de ter um reequilíbrio, tá? Primeira coisa, né? A gente não tá conversando aqui nem com criança, nem com adolescente. Somos todos adultos. E como adultos, nós precisamos aprender a fazer escolhas e a respeitar os nossos limites. Eu, com frequência, faço alguns momentos aí, abro a agenda e saio para pregar uma semana inteira, todos os dias. Tem dias que é 3 vezes no dia, mas eu planejo depois ali X dias, um descanso, 2 dias, então uma semana. Mas a gente precisa ter consciência da necessidade do descanso e do equilíbrio. Precisa, né? Deus dá graça, Deus cuida, Deus cura, mas nós temos algo que nós precisamos fazer. É esse cuidado de ter esse equilíbrio, né? Saber que o excesso ele não pode durar muito tempo. Seja uma semana, 15 dias, um mês, mais do que isso. Nesse mundo que nós vivemos, que é diferente do tempo de Elias, né? Não tinha celular, não tinha essas redes sociais todas, a gente um monte de mensagem, enfim. Elias não tinha tudo isso. Nós precisamos nos ater, nós precisamos cuidar dessa parte. Então vamos continuar aqui. Já basta, Senhor, tira a minha vida agora, porque não sou eu melhor do que os meus pais. Então esse profeta, que tinha acabado de vencer pelo Senhor os 450 profetas de Baal, agora tem medo e fica apavorado por causa de uma mulher. E assim, né, as ameaças do inimigo vêm de todas as partes. E vem com frequência, principalmente o quanto você se dedica à obra de Deus. Mas nós precisamos cuidar para não dar crédito, não dar atenção,
não ficar falando, não ficar contando. Toda vez que a gente conta e a gente replica, a gente precisa cuidar, porque a gente está dando valor. Não vou citar o que é, mas vocês, né, de ouvir vão saber. Teve um vídeo aí agora, por esses dias, usando crianças para defender algo que é contrário à Bíblia. E um tanto de gente multiplicando, né, compartilhando. E eu não vi, eu não quis ver o vídeo mesmo, mas uma amiga falou que o número de visualizações aumentou muito. Eu tenho certeza que muitos cristãos foram lá assistir. E aí o número de visualizações aumenta, isso valoriza. A empresa fala, eu não vou fazer nada, porque olha só, né? Tá tendo destaque, tem muitas visualizações, tá muita gente assistindo. Né? No primeiro momento a empresa pensa isso. Então nós temos que cuidar. Nos Estados Unidos, não sei hoje como é que tá, essa informação já é de alguns anos, 3, 4 anos, 5 anos talvez. Eu vi isso, né? Uma aula que eu assisti foi explicado isso, que lá o dólar não acontece a mesma coisa aqui no Brasil, que fica trocando dinheiro, né? Lá é a mesma nota, o mesmo padrão e tal. E o que eles fazem com as pessoas que trabalham com dinheiro nos bancos? Eles dão um curso mostrando, olha só o que os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos faz. Eles dão um curso para quem mexe com dinheiro nos bancos, nas instituições financeiras, eles dão um curso mostrando como é a nota verdadeira. Então eles tem até um curso onde eles levam lá para onde faz o dinheiro, né, onde fabrica o dinheiro, o dólar, e eles mostram muito detalhadamente o curso, me parece, eu não lembro mais, que dura 2 semanas, mas é um curso mais longo, não é um curso de 1 dia, 2 dias. Eles mostram detalhadamente como é a confecção, a fabricação, o desenvolvimento do dinheiro norte-americano. E eles defendem o seguinte: se você sabe muito bem conhecer o verdadeiro, quando o falso passar por você, você já vai saber que não é verdadeiro. Entende que não precisa conhecer os falsos para saber o que é falso e o que é verdadeiro? Porque o falso vão sempre inventar novos falsos. E aí eu trago isso para a palavra de Deus. Se eu conheço muito bem a palavra de Deus, tudo que passar por mim que não bate com a palavra de Deus, eu não preciso conhecer profundo, eu não preciso experimentar, eu não preciso assistir. Porque eu sei que não está de acordo com a palavra. Eu tenho que conhecer muito bem a verdade. Porque qualquer outro ensino que vier e for falso, ele é derrubado pela verdade. Então eu não preciso experimentar e conhecer todas as coisas. Eu preciso conhecer de forma profunda a palavra de Deus. Se eu conheço muito bem a palavra, só de ver o título de um vídeo, só de ver um título de um seriado, de ver a descrição, eu já sei algo ali não bate com a palavra de Deus. Ah, não deu, não estava claro. Eu já passei, não está claro. Começo a assistir, primeiro sinal que não tem, não preciso mais. Entende que eu não preciso saber de todas as coisas ruins? E aí, trazendo aqui para Elias, né? No momento em que a gente dá atenção para o falso, para uma mentira, para um ataque do inimigo, eu vou dar foco e atenção para a palavra de Deus, para a promessa de Deus, ou para essa mentira, para esse ataque do inimigo, para essa calúnia, para o que vem. Nós temos que cuidar disso. Elias aqui estava assim fragilizado, estava esgotado, possivelmente, então eu não vou afirmar que ele estava com depressão, mas eu vou usar sempre a expressão possivelmente estava com depressão e pediu a morte. E aí olha só, e deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormido. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Porque se ele só está cansado, se ele só dorme, quem está com depressão, um dos pontos é a alteração no sono. Ou dorme demais, ou dorme de menos. Ou até deita e fica deitado pelas horas necessárias, mas tem um sono muito conturbado. Então, Elias, ele não cuidou das outras coisas, ele só deitou e dormiu ali, debaixo desse zimbro. E o anjo vem e chama: levanta e come.
Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água. Comeu e bebeu e fez o quê? Voltou a dormir. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe, dizendo: levanta-te e come, porque é muito comprido te será o caminho. Vamos lá no capítulo 19 então, olha só. Teve o descanso, comeu, bebeu, dormiu de novo, e agora com certeza o sono dele ia ser diferente, porque tinha comido, tinha matado a fome, tomou água. E aí o anjo chama de novo: levanta e come. Então vamos aí passar um pouquinho, né? Olha só, Jezabel ameaça Elias, aí ele foge, porque tem medo pela própria vida, larga o criado dele no meio do caminho, lá em Berseba, anda caminho de um dia ali no deserto. O anjo vem, manda ele levantar e comer 2 vezes. Na segunda vez, o anjo fala, né? Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Nessa situação, onde Elias tinha que estar, né? Ele ia caminhar ali, voltar no caminho, ida e volta, né? Tudo que ele já tinha ido lá de Jezreel até aqui onde ele estava, e agora ele teria que voltar para outro lugar, né? Ir para outro lugar. Toda essa distância, daí cerca, gente, é mais ou menos, né? 800 quilômetros. Mesmo ele desobedecendo, né? Porque não esperou Deus mandar ele levantar e ir. Mesmo ele desobedecendo. Mesmo ele entrando no deserto por conta própria. Lembrando a nós, entrando no deserto muitas vezes por conta própria. Deus não abandonou Elias. Olha que lindo. Lá no deserto vai um anjo restabelecer aquela parte que eu falei no início de equilíbrio físico. Ele dormiu, mas ele precisava comer e ele precisava beber água. A ingestão líquida e a ingestão ali do alimento. Ele faz exatamente isso. E aí o anjo fala: levanta e come, ou seja, come de novo, porque o caminho é comprido. Claro, né? Tudo isso, toda essa distância. Então o Senhor não nos abandona. Mesmo no deserto que nós entramos devido às nossas escolhas, Deus não nos abandona. Mas nós precisamos estar conscientes que por conta do medo, nós tomamos decisões que não são boas decisões. E muitas vezes a viagem se torna mais longa, a jornada se torna mais difícil, porque em algum momento nós tomamos decisão baseada no medo e não na orientação de Deus, e não na vontade de Deus. E agora nós vamos para o versículo 8. É bastante coisa, mas gente, vamos lá. Versículo 8. Levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e aí sim, restabelecido, equilibrado, ele caminhou com a força daquela comida. Claro, comida dada por Deus, restabelecimento dado por Deus. Caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o monte Horebe. Ele estava ali cerca então de 180, 190 milhas de onde, do ponto ali do deserto, ali onde ele tinha, o anjo encontrou com ele. 200 e poucos quilômetros, talvez 300, eu não lembro de cabeça quanto que dá, apenas para a gente ter ideia. E aí ele anda então 40 dias e 40 noites. Sabemos que o 40, né, não dá tempo de entrar aqui, é um número especial na Bíblia, número ali que nós vemos com muita frequência. Uma amiga
tem um pouco mais, eu não calculei aqui, uma milha tem um pouco mais de 1 quilômetro, quase 2. Uma milha é 1,6 quilômetros, então 180 milhas, daí perto de 290 quilômetros, tá? Então, gente, olha só. Vou fazer uma coisa louca aqui, né? 290 quilômetros, 40 dias. Ele andou pouco, não andou tanto, né? Por dia. Caminhou com a força daquela comida, 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. A comida foi preparada pelo anjo, então certamente ali uma comida sobrenatural, né? E aí o 9. E ali se meteu, dá a entender que ele entrou sem orientação de Deus, se meteu em uma caverna onde passou a noite. E foi a ele a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? A Bíblia não cita, a Bíblia não fala, a Bíblia não garante, mas a história extra-bíblica fala que esse lugar onde Elias foi ali, essa caverna, era ali na proximidade. Então, quando ele saía da caverna, ele se colocava na fenda, naquela fenda que Moisés também se abrigou ali lá em Êxodo 33, tá? E aí Elias percorreu toda essa distância, 290 quilômetros, e Deus, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, pergunta: o que fazes aqui, Elias? Aí Elias responde: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor. Ele se justifica, dizendo: olha, eu zelo pelo Senhor, mas os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, não sei o que lá. E eu sozinho fiquei e me buscam para tirar a vida. A forma de Elias falar aqui mostra um Elias raivoso, irritado, com raiva, tá? Amargurado, com ódio do povo, que tava, por conta do povo ele estava sofrendo. E aí Deus, quando pergunta, né, o que fazes aqui? É um convite para Elias falar, para Elias sair. Elias é convidado a sair e encontrar-se com Deus. Como Israel rejeitou, Elias do mesmo modo rejeita, ou seja, ele não quer sair por vontade própria, né? Ele tem que ser obrigado a sair. Aí Deus fala: vem para fora e te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava, bem como um vento, grande e imponente, que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e um fogo, e depois do terremoto, e um fogo depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo vem um suave murmúrio. O que nos está falando aqui, né? Onde nós temos procurado a presença de Deus? Onde nós temos olhado achando que vamos achar Deus? Quando nós estamos no deserto, quando nós estamos para sair do deserto, quando Deus nos tira do deserto, onde nós estamos procurando Deus? Para onde nós estamos olhando? Muitas vezes procuramos no barulho, no movimento, mas Deus é um Deus de relação. Ele precisa. Esse precisa é no sentido de querer. Não que ele precisa porque ele depende disso, né? Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal com a gente. Ele, como Pai de amor, ele quer estar só com nós, só com a gente também, só conosco. E se eu amo a Deus, eu também quero um momento só com Ele.
Mas muitas vezes nós ficamos esse afã de querer Deus em muitos lugares, em muitas coisas, e corremos de um lado para o outro, ou então olhamos para muitas coisas e nós precisamos cuidar. Essa não era a forma que precisava ser falado com Elias. Elias passou por um esgotamento. Elias fugiu com medo do que a mulher Jezabel tinha falado. Se alimentou mal. Depois comeu, Deus trouxe ali, né? O anjo trouxe algo, uma comida sobrenatural para ele. Restabeleceu esse equilíbrio dele. Andou 40 dias e 40 noites, mas emocionalmente ele ainda estava fragilizado. Porque o emocional não é o que eu faço, não é um remédio que eu tomo, não é terapia que eu faça. A terapia ajuda a manter, o remédio ajuda a manter. Mas a cura completa tem que vir do Senhor. E olha, essa versão aqui fala um suave murmúrio. Veja o 12, o que fala na sua Bíblia? Aqui fala assim para mim, olha só, a versão mais tradicional. A versão mais tradicional fala assim. Oh Jesus, amém. E depois do terremoto o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Porque quando nós estamos emocionalmente fragilizados, esgotados, cansados, nós não precisamos de barulho, nós não precisamos de alguém falando, levanta, faz isso, faz aquilo e mais atividade. Nós precisamos de alguém que conhece lá dentro o que a gente está passando. Nós precisamos de delicadeza porque está machucado, porque está doendo, porque está fragilizado. Não tem voz humana que cure o que está aqui dentro. Voz mansa e delicada. Quem nós conhecemos pela Bíblia, que é manso também? Jesus. Lá em Mateus 28, do 28 ao 30, ele fala: aprendei comigo que sou manso, humilde. Nós precisamos disso para curar o que está aqui dentro, fragilizado, machucado, dolorido. E aí Deus pergunta de novo. Então teve todo esse barulho, teve todas essas coisas. Deus obriga Elias a sair da caverna. Ele sai e olha, e certamente que olha para o terremoto, e que olha para o fogo, e que olha para isso, para o vento que fendia os montes, ou seja, um vento muito forte, quebrava as penhas. E viu, e Deus não estava. E aí, Deus fala. Com cuidado, tranquilo e suave. Manso e delicado. Como aqui na outra versão, um suave murmúrio. E Deus fala. Que fazes, Elias? Só que enquanto teve todas essas coisas, Elias deve ter espiado da caverna, mas não tinha saído totalmente para fora, porque depois, né, essa voz mansa e delicada, e aí Elias ouve essa voz mansa e delicada, esse murmúrio de uma brisa suave, que Isabel está colocando aqui na NVI. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, ou seja, escondeu o seu rosto. E saiu para fora. Até aqui não tinha saído. Estava espiando lá da caverna. E saiu para fora e pôs-se a entrada da caverna. Então aqui fala que é a mesma brecha de Moisés. Mas a Bíblia não fala isso. É a história extra-bíblica. Afinal, estava lá no Monte de Deus, Horebe, no mesmo lugar que Moisés falou com Deus. E pôs-se a entrada da caverna. E eis que veio ali uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E Elias responde, então, no versículo 14. Então viu uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram seus altares
e mataram a espada dos seus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. Novamente, né? Elias está estritamente olhando para si, focado em si ainda. Existe, né, agora um ensino muito forte de viva o processo, viva a fase. Eu também falo isso no sentido de não pular fase, mas nós precisamos nos ater, que é viver o processo não significa olhar só para mim, tá? Significa não pular processo, não pular fase, mas eu não posso olhar só para mim, ser autocentrada, autorreferente. O meu olho, os meus olhos precisam estar em Deus. Nós precisamos estar focados em Cristo. E aí lhe disse o Senhor, vai, volta pelo caminho, pelo deserto de Damasco, e lá chegando ungirás. E aí Deus dá uma ordem para ele. Versículo 17, e será que o escapar da espada de Hazael, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. E aí, olha só, né? Eu falei lá no início, depois que a gente tem um trabalho, uma missão, algo tenso, algo que exige bastante da gente, nós precisamos ter esse descanso, esse reequilíbrio físico. Novamente, o descanso, a alimentação adequada, a ingestão de água, descanso, alimentação, ingestão de água, tirar os olhos de nós mesmos, não ser autocentrado, autorreferente. Dão 10 horas, gente. Vamos segurar mais um pouquinho aí, né? Para encerrar esse capítulo 19. Quarto, não ter os olhos centrados em nós mesmos, ter os olhos centrados no Senhor, porque ao centrarmos em nós, ao focarmos em nós, vamos sentir medo, vamos olhar para os ataques que vêm, não vamos conseguir olhar o cenário de uma forma maior, de uma forma geral. Então, não ter os olhos em nós mesmos. E aí o ponto. Deus ignorou o que Elias estava falando. Eu zelei pela tua palavra, agora estão tentando me matar. Deus não dá atenção para isso. Deus fala, olha só, Elias, vai, volta pelo teu caminho, ou seja, você veio até aqui, você não devia ter vindo, volta tudo isso, volta pelo deserto de Damasco, ou seja, onde você passou, faz o caminho de volta. E lá chegando, aí você vai fazer isso. O que Deus está falando, né? Vai e volta. Precisa ação, refaz o seu caminho, se posiciona de novo onde Deus te colocou, em pé, porque para vai e volta precisa estar em pé, precisa estar ativo, precisa estar de cabeça erguida para poder andar. Vai e volta, ainda tem algo para você fazer na minha obra. O teu tempo não chegou, o teu fim não chegou ainda. Vai, volta. Ainda tenho algo para fazer na sua vida. Ainda tenho algo para você cumprir aqui. E aí ele vai, né? E ele volta. E nesse caminho de volta, Deus então coloca na vida de Elias o quinto ponto dessa recuperação, dessa saída do que possivelmente foi uma depressão. Deus restabelece então, coloca Elias numa situação de equilíbrio novamente diante de Deus. O quinto elemento, vamos conhecer o quinto elemento. Deus fala aqui ainda, né? Mas eu também reservei em Israel 7.000, o total de joelhos que não se dobraram de Baal e todas as bocas que não o beijaram. Então Deus aqui falando em Israel de 7.000, né? O remanescente fiel. Muitos tinham ido por Baal, muitos tinham ido atrás de Acabe. Desde Jeroboão, conhecendo ali a idolatria dos bezerros de ouro e se prostituindo, porque a idolatria é uma prostituição espiritual, indo ali contra
Deus de Israel. Mas 7.000 permaneceram de joelho. E eu preciso perguntar, né? Você tem certeza, convicção de que você faz parte do remanescente fiel? Daquele povo que não importa o que o rei mande fazer, que não importa o que o mundo mande fazer, o que está na moda ou o que não está. Você faz parte daquele remanescente fiel que está indo numa jornada daqui e vai só encerrar quando chegar na eternidade com Deus. O quinto elemento, né? E partindo ele dali, achou Eliseu. E passando Elias diante dele, jogou sobre ele a sua capa. Perto dali, dessa região ali de Damasco, perto ali de toda essa região, havia então a escola dos profetas, era muito comum aqui nessa época. Eu vou falar mais quando entrar na história de Eliseu. E certamente, né, Eliseu ali morava ali perto também naquelas proximidades. E aí Elias jogou a capa ali sobre Eliseu. Então Eliseu, deixando os bois, veio correndo atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar meu pai e minha mãe, e logo te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te tenho feito eu. Ele só pediu mesmo para se despedir dos pais, ele não pediu nada mais. E ele foi fazer o que era certo, se despedir dos pais. E voltando-se, seguiu atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou. Enfim, deu ali a carne e comeram. Depois se levantou e foi e seguiu Elias e o servia. Ele renunciou então tudo ali que ele tinha, esse compromisso com família, de trabalhar ali. Foi uma despedida, não foi uma festa religiosa de forma nenhuma. E ele estava dizendo, de certa forma, para os pais: eu vou para não retornar, que eu vou atender o meu chamado, obedecendo ao meu chamado. Então Deus coloca ali para Elias o quinto elemento desse processo de cura, de restabelecimento: uma companhia, uma pessoa para dividir, uma pessoa para estar com ele. A solidão para a pessoa que está em processo de depressão, que possivelmente teve depressão e está trabalhando esse restabelecimento, a companhia é essencial. Mas não é qualquer companhia, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que tem preparo para ajudar aquele que está nessa situação de Elias. Eliseu tinha um chamado de Deus. Depois, ele vai substituir Elias. Então ele tem um chamado de Deus, um chamado especial, e ele vai fazer companhia, vai o servir, vai ajudar Elias no que ele precisa. Nós precisamos orar e pedir a Deus que nos dê essa companhia. Nós precisamos de uma pessoa que nos ajude. Aquele Eliseu não ia ajudar em questões tão particulares, mas é ajudar Elias para que ele pudesse cumprir com o chamado que ele tinha diante de Deus. Ou seja, é algo espiritual. Nós precisamos de uma pessoa que nos ajude espiritualmente. Amém? Se teve alguma coisa que eu falei que você não concorde ou que não sabia, coloca aí pra gente, escreve aí pra gente. Mas eu procurei bem no detalhe aí do que eu considerei importante. Anotem esses pontos, orem e fiquem atentos na vida de vocês. A questão do descanso, da alimentação adequada, da ingestão de água, que muita gente esquece. A idade de Elias, muito bem, boa pergunta. Deixa eu ver se eu anotei. Se eu não anotei... Olha, eu vou chutar aqui, tá? Eu não anotei. Deixa eu ver aqui se quando ele... Senão eu respondo amanhã, eu vou pesquisar, tá? Mas... Vamos ver se... Olha só, 12 anos... Vou fazer um cálculo aqui.
Mas eu acredito, Renata, né? Eu penso que Elias tinha aí... Tô com medo de chutar, porque eu não tá nessa minha anotação. Deixa eu ver se eu já digitei aqui. Se não demorar muito para abrir esse computador, né? Mas eu penso que ele não era novo, tá? Que ele já era aí com seus 40, 50 anos, tá bom? Vamos ver se eu anotei aqui. Não anotei. Eliseu viveu com ele mais ou menos 10 anos. Nós vamos ver lá em 2 Reis 3. Vamos fazer o seguinte. Na minha cabeça tá que Elias tinha aí cerca de, entre 40 e 50 anos, tá? Mas eu vou confirmar essa informação na live de amanhã, eu falo, tá bom? Mas eu vou precisar realmente dar uma olhada, porque assim, até 20 anos, o judeu não tinha muita autonomia, ele era dependente ali dos pais, né? Não podia fazer muita coisa. Depois dos 20, nesta época, os profetas iam para a escola de profetas, tinham um preparo, e por tudo que Elias passou, se ele fosse jovem, né, ou seja, com menos de 30 anos, ele não ia aguentar. Ele não ia aguentar a perseguição de Acabe lá no começo, a de Jezabel, ele não ia aguentar viver sendo alimentado por couve, toda uma situação. Então, eu penso que ele tinha aí algo entre 40 e 50 anos. Tá bom? Amanhã eu vou confirmar isso. A partir dos 13 anos, Cris, eles já eram responsáveis sim, tá? Mas eles não tinham uma responsabilidade civil. Eles eram responsáveis pelos seus atos, já tomavam decisões, mas eles não tinham uma responsabilidade civil e nem no caso de quem servia na obra do Senhor, não acontecia antes dos 20. Tá? A não ser em casos muito especiais, como foi, por exemplo, Samuel, né? Que desde pequeno estava lá. Isso mesmo, Selma, ele levava algum tempo, pois eles entravam na escola de profeta e era um período de tempo, sim. E por tudo que Elias passou aqui, ele não ia aguentar se ele fosse jovenzinho, tá? É um detalhe, gente, que assim, né? Na correria de hoje eu acabei não pegando todas as anotações e eu tô digitando uma parte dos meus estudos. Mas eu não terminei de digitar, e daí a idade tá em algum papel aqui, tá bom, gente? Amanhã eu falo da idade de Elias. Amanhã vai ser, né? Vai ser um pouquinho longo, mas a parte de Acabe a gente consegue pontuar sem entrar em grandes detalhes. Eu retomo então Elias amanhã falando da idade dele, dando mais informações da idade. E amanhã nós vamos ficar então com Reis 20, 21 e 22. Deus abençoe, recompense cada uma pela companhia aqui. Fiquem com Deus e tenham uma noite abençoada.